Uma vez ou outra na vida, acabamos tomando uma decisão que a gente jura ser a mais correta, mas em pouco tempo, acabamos vendo que aquilo que achamos que seria o melhor, acaba se mostrando uma péssima decisão em todos os aspectos possíveis. O Dudu é sem dúvida um dos maiores jogadores da história do Palmeiras, multicampeão, craque e ídolo de parte da torcida. Recentemente o Dudu recusou uma proposta absurda e milionária do Cruzeiro, decidiu que queria seguir no Verdão. O que ele não imaginou é que em tão pouco tempo as coisas no Palmeiras iriam virar de ponta cabeça e ele podia se arrepender tanto dessa decisão de permanecer no Alviverde Paulista. Mas por que é que a decisão do Dudu pode ter sido tão errada assim? E será que ele realmente se arrepende de ter ficado no Palmeiras? A gente vai falar melhor sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito aqui no nosso canal, quero te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Ah, e se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias a gente traz para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Ó, quero lembrar para vocês também que esse vídeo aqui é patrocinado pela 1xBet, o melhor lugar para você fazer os seus palpites esportivos. Na 1xBet você tem as melhores odds do mercado e também, é claro, ao utilizar o nosso cupom Futflix 1x para fazer o seu primeiro depósito, você ganha 100% de bônus. É isso mesmo, 100% de bônus do seu primeiro depósito utilizando o nosso cupom. Para você se cadastrar é muito simples. Aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela, que você já vai direto para o site. Mas eu tenho que te dar um aviso, tá? Pode ir lá fazer a sua aposta, o seu palpite no seu time de coração, mas você precisa ter mais de 18 anos e apostar com responsabilidade, beleza? O Dudu é ídolo do Palmeiras, para uma grande maioria da torcida, isso não dá pra discutir. Craque de bola, o Baixola é multicampeão com a camisa do Verdão e cara, o que ele fez ninguém vai apagar no Palmeiras. Mas você deve se lembrar que há pouco tempo o Dudu se envolveu numa grande polêmica, teve muito perto de deixar o clube quando recebeu uma proposta absurda do Cruzeiro. Mais do que isso, além de ter ficado perto de sair, ele foi praticamente chutado do Palmeiras, colocado pra fora pela presidente. Os três decidiram que o melhor para o Palmeiras, o melhor para o atleta seria nós aceitarmos essa proposta do Cruzeiro e foi isso que eu fiz. Eu aprovei, o Cruzeiro ok também, e aí aconteceu esse imbróglio, não é? Porque ele tem um compromisso com o Palmeiras, tem um compromisso com o Cruzeiro, iniciado por ele, não é? Eu deu de acordo, o Cruzeiro deu de acordo e eu espero que o atleta também deu de acordo, que honre com o compromisso que ele firmou com o Palmeiras e com o Cruzeiro, sabe? Eu acredito, tudo na vida da gente, tudo na vida tem um ciclo que se inicia e um ciclo que se encerra, não é? Você tem que iniciar de uma forma bonita e encerrar de uma forma linda, que é o que eu acredito que vai acontecer com o Dudu, tá? O Dudu teve um início de ciclo maravilhoso, passamos momentos inesquecíveis e agora eu acredito que chegou o fim do ciclo do Dudu no Palmeiras. Ele vai continuar no coração de todos nós palmeirenses, somos muito gratos, mas o Palmeiras, a Sociedade Esportiva Palmeiras, é maior do que qualquer um de nós. Financeiramente, a gente tá falando aqui de uma sandice, tá? O Cruzeiro oferecia pro Dudu um aumento de 50% do salário que ele já recebe no Palmeiras, que é um dos maiores da América do Sul. E eu quero lembrar pra vocês também que o Cruzeiro oferecia 4 anos de contrato. É muito tentador. Mas o Dudu, no fim das contas, mudou de ideia. Mesmo tendo partido dele, de acordo com algumas fontes, a ideia de deixar o Verdão, ele bateu o pé, comprou uma briga com a presidente e a diretoria e decidiu que ele ia permanecer no Verdão. Mas hoje, cerca de um mês depois dessa polêmica, ele deve se arrepender dessa decisão, nem que seja um pouquinho. Primeiro porque o único que saiu perdendo com essa história toda foi o Dudu, a começar pelo tamanho do jogador, que diminuiu muito depois dessa confusão. E isso aqui não é uma opinião que é só minha. Meus amigos do esporte, que o Cruzeiro errou ao anunciar um jogador antes de exames e assinatura, isso para mim é indiscutível. Mas o Dudu saiu menor dessa história toda. Ele afirmou à presidente Leila e aos seus pares que ele queria sair do clube. Ele disse ao Matos que queria jogar no Cruzeiro. Ele refugou diante de uma pressão externa. Será que ele terá clima no Palmeiras? Porque no fim das contas, o Cruzeiro não terá aqui um jogador que diz querer ficar no Palmeiras e o Verdão vai ficar com um jogador que diz querer sair do clube. Por isso, reafirmo,
Cruzeiro e Palmeiras cumpriram o que foi acordado e seguem grandiosos. Mas o Dudu saiu muito menor nessa história toda. Outra coisa que para mim é indiscutível. E não é só pelo torcedor ou pela imprensa mineira que o Dudu tem essa visão, nada disso. Na imprensa paulista, ele também foi extremamente criticado. Aí o seu Dudu ficou bravinho que o Palmeiras sequer fez qualquer tipo de situação pra não deixar ele ir. Não é? Mas não foi você que ligou, não foi você que quis ir embora. Não é? Se você vai ganhar, quanto você vai ganhar, quanto você vai deixar de ganhar, o seu problema é seu. Agora você não é líder, você não é ídolo do Palmeiras do que você fez. O que você fez mostra o quanto que a Leila, que eu não gosto, mas tá tudo certo. E você deve pensar, Rodrigão, mas esse é o Neto, ele é corintiano, ele tá criticando o Dudu porque ele odeia o Palmeiras. Mas a verdade é que o Neto sempre elogiou o Dudu e até o torcedor do Palmeiras também ficou irritado com a postura do Dudu. Por exemplo, o Dodô, o narrador da Energia 97, enfim, do Estádio 97, figuraça o Dodô, ele é palmeirense, fala como torcedor do Palmeiras, não se apresenta como jornalista, assim como um torcedor do Palmeiras mesmo. E o Dodô, ele fala bem sobre esse sentimento do torcedor em relação ao Dudu, o quanto essa história prejudicou a imagem do Dudu no Palmeiras. Assim, o Dudu, ele era um ídolo do Palmeiras. Eu acho que ele era considerado até um ídolo por muitos torcedores do Palmeiras. Mas eu acho que deu uma manchada no que ele fez aí. A gente não pode passar a mão na cabeça do cara. O cara procurou um outro clube. Ele não deixou claro do jeito que ele falou lá. Mas pelo que a Leila falou, o Matos falou, tem muita gente se pronunciando falando que ele procurou, que é um mês antes. Eu acho que isso é uma puta sacanagem com um clube que tá tratando do cara, seu Bento. Sabe, tá tratando de uma condição muito séria de joelho, pagando salário em dia. Ô, mano, tá pagando em dia e não é barato, é 2 milhões e 200 o salário do cara. São 2 e 2. E só uma coisa que não, mas não interessa o quanto ele. Não tô falando quanto que ele vai ganhar. Se dane quanto que ele vai ganhar. Mas ele usa o argumento, ô Domênico. Eu acho, só pra mim concluir, gente. Espera só um minutinho, senão não dá pra gente concluir raciocínio. Então, assim, ele tem todo o direito do mundo de querer ir jogar em outro clube. Só que existem formas de você terminar um ciclo. E ainda mais no caso dele, que é um cara que a torcida do Palmeiras tem um apreço muito especial, cara. Ele é considerado por muitos como um ídolo. O seu Bento até falou aqui, colocou ele como um dos principais, os 11 da história dele. Ele colocou como os 11 da história. Eu tava repensando na minha... Sei lá, acho que do jeito que tá aí, e se ele ficar até o final da carreira dele jogando aí no Palmeiras, desse jeito, ganhando título, eu vou ter que colocar ele, vou ter que arrumar um espaço pra ele jogar nesse time do Palmeiras, dos 11 que eu vi jogar. Só que agora, meu amigo, no meu time ele não joga mais. No meu time ele não joga. Não tô dizendo que eu não torço mais pro Dudu. Presta atenção no que eu vou falar. Falando naquele time dos melhores jogadores da história do Palmeiras, que eu ia colocar ele, ia arrumar um espacinho, pra mim hoje ele virou reserva. Agora pense, a gente pode concordar que o Dudu abriu mão de uma proposta financeiramente maior. Então, financeiramente, falando de dinheiro, dólares, o Dudu saiu perdendo. Mas dinheiro não é tudo na vida, né, meu irmão? E cá entre nós, o Dudu já tem um bocado dele, né? Então não é isso que ia fazer a diferença pro Dudu, o dinheiro. Algumas coisas têm que ser colocadas na frente do dinheiro, como diz a música do Frejá, e que você diga a ele pelo menos uma vez. Quem é mesmo o dono de quem? Então a gente pode falar do tempo de contrato. Por exemplo, a presidente do Palmeiras bateu o pé, garantiu, dizendo que se o Dudu não saísse, ele não teria o contrato renovado com o Palmeiras, que ele só vai jogar até o fim do seu contrato no ano que vem e depois é tchau e benção. Mas cara, o Dudu não é um jogador velho, ele tem 32 anos. É verdade que ele tá voltando de uma lesão grave no joelho, mas é um fato que um jogador como ele, com a história que ele tem, não é qualquer um pra você simplesmente fechar as portas e dizer que não vai renovar o contrato dele. Já imaginou se ele passa a jogar muito, se torna o craque do brasileiro, a presidente vai bater o pé e continuar com a opinião de que aqui ele não fica mais? Um jogador de 32 anos, com a carreira que ele construiu no Palmeiras, com a idolatria que ele tem junto aos palmeirenses, descartar desse jeito é muito esquisito. Ela descartar o jogador. Tem caroço nesse angu. Eu acho que cabe a nós, jornalistas, descobrir o que é que tá acontecendo. Porque não é que ele tem 37 anos, ele quer mais 3 anos de contrato, porque eu tô bem, eu aguento
junto até os 40. Puxa vida, eu sou o grande ídolo, ganhamos 5 Libertadores, finalmente fomos campeões mundiais, etc e tal. Não é isso. O cara tem 32 anos, gente. Tem jogador de 37 anos assinando contrato longo. E uma história no Palmeiras que nenhum jogador neste século construiu. Como é que o Palmeiras está abrindo mão desse atleta desse jeito? E a Leila Pereira, ela é uma dirigente tipo Florentino Pérez. E olha, se o Dudu perdeu financeiramente, se ele perdeu também em tempo de contrato, que é uma segurança, e se saiu dessa polêmica menor, desagradando as duas torcidas, em que aspecto é que o Dudu ganhou nessa história toda? Até o momento, até esse exato momento, nada. O Dudu não saiu ganhando nada. Até no time do Palmeiras, ele perdeu espaço. Hoje o torcedor quer ver a entrada do Maurício, do Felipe Anderson e de outros jogadores que chegaram no Verdão. Pouco se fala que o Dudu merece mais chances, que ele tem que retomar o lugar dele no time, até porque o Dudu não vem bem. Ele também tem falado pouco com a imprensa, só apareceu nas suas redes sociais uma vez para agradecer o apoio e o carinho da torcida na sua reestreia pelo time. Muito honrado, muito feliz em estar vestindo a camisa do Palmeiras, em estar representando esse clube que é o Palmeiras, que eu tenho um amor, um carinho, um respeito desde 2015, quando eu pus a primeira vez essa camisa. Eu me tornei um palmeirense, um cara que defende esse clube, que respeita esse clube. Meus filhos jogam no Palmeiras, frequentam o Palmeiras, então eu fico muito feliz e muito honrado por isso. Obrigado, não tenho palavras para agradecer os meus companheiros que sempre me apoiou. Agora aqui, coloque no papel. Se o Dudu perdeu dinheiro, garantia e segurança de um contrato mais longo, moral com a torcida e espaço no time do Verdão, principalmente porque ele tá entrando sem a mesma confiança de antes, até porque ele vem de uma lesão muito séria e é óbvio que ele não vai desempenhar o mesmo futebol de antes da lesão, leva um tempo. E se o Dudu vê tudo isso e tá desacreditado no Palmeiras, um Palmeiras que não vive um bom momento, ele olha pro lado e nota um Cruzeiro que tá em franca ascensão, meu irmão. O cabuloso joga um futebol vistoso e que o Dudu podia estar no time sendo um dos destaques, pois ele chegaria como grande contratação, maior salário do elenco, chegaria com muita moral para ser titular e referência técnica na equipe. O Palmeiras tá longe, mas muito longe de ser a bagunça que é o Corinthians, a gente sabe disso. Mas note como uma mudança dessa fez bem pro goleiro Cássio, que deixou o Corinthians e hoje tá jogando muito e sendo elogiado no Cruzeiro. E aí você olha o Dudu, ele não quis essa mudança depois de ter uma conversa com a torcida organizada do Palmeiras que pediu para ele ficar. Essa mesma torcida esboçou um protesto no CT pelo mau momento do Palmeiras, mas foram menos de 30 torcedores e sequer foram recebidos pelos jogadores por uma proibição da diretoria. Começou com uma parte aí do Palmeiras, alguns não quiseram nos receber, né? Falou que pela forma que a gente entrou, só que, pô, as portas toda hora é fechada pra gente. A gente tenta dialogar, que a gente veio aqui pra dialogar. Não quebramos nada, o portão tava aberto, a gente entrou. Chegou até ali, nós não invadimos o prédio. Paramos ali, falamos com o funcionário, tal, com segurança, veio segurança, a gente não invadiu. A gente veio pra conversar, pra dialogar, pra entender. E é aí que eu te falo, meu amigo, é claro que o Dudu pode dar a volta por cima no Verdão, ele é monstro, craque, mas tá desacreditado, sem confiança, tem recebido pouco espaço e vê o time passando por uma situação muito complicada como é o Palmeiras. A gente não é acostumado a ver o Palmeiras perder tantos jogos assim. Talvez o melhor pro Dudu realmente era ter saído pro Cruzeiro, mas esse trem já passou e sabe-se lá Deus qual vai ser o futuro do Dudu. Mas e você? O que pensa disso? Acha que o Dudu tá arrependido? Ele devia ter saído? Comenta aqui, quero saber a sua opinião e não esquece do like no vídeo. Ah, e se liga só, você viu o que aconteceu? Pois é, clica aqui para eu te explicar melhor essa história.